qual a importância do estudo da nutrição e endocrinologia, tanto para o profissional, a gente pode concentrar ali para o profissional, e o benefício para o paciente, da tua área de atuação? Maravilha. Bom, acho que primeiro a gente tem que deixar muito claro aqui que quando a gente fala de endocrinologia, nós estamos falando da ciência que estuda os hormônios, né? Tá. Hormônios são comunicadores do nosso corpo e, por falar isso, eu estou falando sendo extremamente generalista, né? Então a gente tem comunicação para tudo. Então, quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de tireoide, a gente está falando de insulina, a gente está falando de testosterona, a gente está falando de diversos hormônios. Mas quando a gente tangibiliza isso, a gente vê que as pessoas estão muito doentes nos dias de hoje e muito dessas vezes por questões hormonais. Então, quando a gente pega lá uma das principais doenças que acometem a população hoje em dia, a própria obesidade, a gente entende que está no escopo da endocrinologia o tratamento da obesidade, porque é uma doença que afeta virtualmente todos os hormônios, né? Então, eu acho que existe uma aplicação muito grande. O nutricionista que ele se depara com essa área, ele não tem que pensar somente em hormônios exógenos, terapias de reposição de hormônio, não, gente. O principal paciente que bate na sua porta, o paciente com obesidade, isso é um distúrbio hormonal e você tem que deter os conhecimentos dentro da endocrinologia para ter um tratamento eficaz, né? Então é super relevante, né? Então manejar a obesidade está dentro desse escopo, sem dúvida. Tá. Você trouxe um tópico interessante, terapias de reposição hormonal. Qual é a influência, qual é a participação da nutrição quando o paciente ele recebe o hormônio exógeno? Pessoal, o que é o hormônio exógeno? É o hormônio que vem de fora, não é o hormônio que você produz naturalmente por alguma questão de saúde, você deixa de produzir ou produz em quantidade menor do que o necessário, aí você precisa repor esse hormônio. Quem faz isso é o médico endocrinologista, não é o nutricionista. Perfeito. Mas quando o paciente cursa com esse tratamento, onde que a nutrição entra aí? Maravilha. Essa é uma pergunta, na verdade, muito boa, né? E que gera um certo confundimento no próprio profissional, no próprio nutricionista. Porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, então o paciente está fazendo uso de um hormônio, então o meu objetivo enquanto nutricionista é contrapor os efeitos daquilo, ou então, do contrário, potencializar os efeitos daquilo, e na verdade não é essa a nossa abordagem, né? A gente tem que entender que a nutrição, nesse contexto, ela entra para tentar sanar algumas questões que podem surgir. Então vamos lá, vou tentar ser prático aqui. Não, tá? Pode trazer exemplo, caso clínico, acho que é legal ver o que... Um exemplo bem bacana, por exemplo, é o seguinte, paciente chega no seu consultório, visita um endocrinologista, utiliza ali uma terapia de reposição hormonal, com hormônios bioidênticos, e com o objetivo de ganhar massa muscular. A gente avaliando os exames de sangue começa a perceber que ele começa a cursar com alteração em alguns. Por exemplo, frações de colesterol, tanto o bom colesterol quanto o mau colesterol, aqui HDL e LDL respectivamente. Né? Então o que eu na nutrição faço? Cara, eu não vou tentar, contrapor os efeitos e deixar ali no break-even, né? Deixar ali no 0 a 0. Não, eu vou tentar, por meio das minhas condutas, exercer uma ação, por exemplo, cardioprotetora, protetiva para aquele indivíduo, de modo a tentar equalizar a balança. Então é mais ou menos dessa forma que eu vou fazer. Então, novamente, não é para eu tentar eliminar os efeitos da terapia hormonal, nem nada nesse sentido, seria muita pretensão fazer isso, mas sim equilibrar a saúde daquele indivíduo, uma vez que o hormônio está numa quantidade, por exemplo, mais alta. Mais alta. E outra coisa importante da gente perguntar, você acha que na sua prática você vê, por exemplo, a diminuição da necessidade de hormônio ou de tratamentos medicamentosos na abordagem nutricional? Porque, por exemplo, você colocar hormônio, por exemplo, você fazer uma terapia hormonal para um cara que tem uma alimentação totalmente desbalanceada, pensando em hipertrofia, o cara que está buscando hipertrofia, a melhor estética. Sim. Cara, vai ser muito mais difícil você colocar, você vai precisar de uma dose muito maior, em tese você precisa de uma dose muito maior do hormônio para resolver a mesma coisa se você tivesse um ambiente metabólico mais favorável, né? Mais sensível à ação daquele hormônio. Fantástico, assim, o que eu observo hoje é que as pessoas elas estão procurando soluções erradas para os problemas delas. Então, por exemplo, a gente recebe em consultório um paciente que claramente está com um grau de composição corporal ali alterado, ele está com um quadro de obesidade, ele tem um percentual de gordura aumentado, ele tem uma região de centro aumentada, ou seja, ele acumula muito no centro do corpo. E aí, uma vez que ele faz um exame de sangue e avalia ali, por exemplo, uma testosterona total, ela está baixa. E aí eu te pergunto, poxa, será que a solução nesse caso é colocar mais testosterona de fora? Não, não é, porque aquele indivíduo, por conta da constituição física dele atual, ele não está conseguindo preservar a sua testosterona, ela está sendo convertida em outro hormônio. Isso pode ser assunto para um outro episódio, mas o fato é que a solução ali não é vir hormônio de fora, mas sim corrigir aquele ambiente metabólico, fazer aquele indivíduo emagrecer. E a testosterona, ela naturalmente vai progredindo. Então, novamente, a gente observa as pessoas procurando soluções erradas para os problemas que ela tem.
né? Legal. E na tua prática, você vê que isso está muito comum? Yeah. Extremamente, extremamente, né? Essa queda, essa redução da atividade dos hormônios em virtude de uma composição corporal errada, de um peso inadequado, né? A gente vê com vários hormônios. A gente vê com o eixo tireoidiano, a gente vê com aquele fenômeno que tanto falamos, né? Que é a resistência à insulina, testosterona mais baixa, a cortisol mais alta, né? Hoje vivemos no ambiente do estresse, né? Então, certamente, o estilo de vida das pessoas, a composição física delas afeta demais. E pelo lado do paciente, você acha que o paciente ele está disposto a encarar esse problema de frente, ou você percebe uma tendência desse cara e busca, não, vou buscar o hormônio, vou tentar... O paciente ainda acredita que ele vai emagrecer com medicação? Meu amigo, o paciente quer emagrecer, ele quer emagrecer rápido, não é assim, eu Ele quero quer emagrecer. ser emagrecido, né? Exato, ele não quer ser um protagonista da própria novela, ele quer, né, ele quer ser emagrecido, isso, e eu digo mais, ele não quer ser emagrecido, ele quer ser emagrecido rapidamente. Que não, então, não vai funcionar. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, as pessoas, elas muitas vezes querem procurar o profissional médico, e aqui, poxa, todo respeito ao profissional médico, não, sim, né, total, mas as pessoas estão buscando isso como uma forma de fazer o processo de forma mais ágil. Porque o médico também ele fica numa situação muito desconfortável, que o paciente chega para ele, isso é uma tendência de um estudo até antigo, um estudo de 2018, que fala sobre tendência de consumo para o futuro, para os próximos 20 anos. É o paciente tomando conta da própria saúde, ele pede o que ele quer, ele chega lá, ele quer tomar aquela droga e acabou. E o médico fica numa situação muito difícil. Por quê? O paciente ele chega prescrito já, ele já está com a prescrição, ele quer tomar aquilo ali e o médico vai esperar, não, você precisa emagrecer, não, mas eu quero tomar, então... Ele já chega decidido, né? Então, ele chega decidido e a gente não pode... E eu acho que isso é uma característica sua, embora uma qualidade de formação técnica muito boa, você é professor, foi professor, é professor das maiores pós-graduações do país, tem a sua própria escola de nutrição e endocrinologia, que é Endonutri, mas você nunca se meteu em polêmica, né? Eu evito, né? Eu imagino que eu seja até... eu imagino que eu seja até alvo de críticas por não me envolver tanto com hot topics, com temas assim, mas eu prefiro assim. Eu prefiro assim. Nem para viralizar um pouquinho? Pois é, né? Acho que não. Tô tranquilo. Um Reels, assim, um React? Não sou desses caras, não. Prefere continuar estudando, dando resultado no consultório. Feliz ou infelizmente, eu sou esse cara mais... prefiro não viralizar. Então, você acredita que os pacientes, na verdade, que os profissionais de saúde acabam cedendo essa pressão dos pacientes? Eu acredito que sim. Para se manter relevante no mercado? Não, sem dúvida. Isso na alimentação é algo muito marcante, né? Porque a pessoa, ela chega com gostos alimentares muito enraizados, né? E muitas vezes não dispostas a mudar. Né? Então elas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Isso é um grande problema na maior parte dos casos, né? E muitas vezes o profissional se vê numa situação que, se ele muda muito, né? Ele traz uma proposta muito disruptiva ali na proposta alimentar, de suplementação, a gente vê a não adesão. E aí a não adesão na alimentação, ela é cruel, ela é fatal, né? Quando o paciente não adere ao que você prescreve, não há como, né, ir adiante. Então a gente, sim, eu tenho certeza que a gente, em muitos casos, fica meio acuado, né? Exato. Você cede. Aí a nossa missão, né, e eu tento ser esse cara de, sim, levar em conta a sugestão, o comentário da pessoa, mas também me impor de maneira respeitosa e embasada em ciência, né, para falar assim, olha só, precisamos mudar, a gente precisa ir para um caminho um pouco diferente. Né? Então, eu acho que é a nossa missão como profissionais fazer isso. Não dá, né? A medicina baseada em evidência, os princípios da medicina baseada em evidência contemplam isso, né? É um tripé. Você busca a melhor evidência disponível, a experiência clínica e a preferência do paciente, né? Isso é o tripé da medicina baseada em evidência, né? Que é da prática clínica baseada em evidência.